É entendido que o processo de ensino é o objeto de estudo da didática. Hoje nós vamos falar sobre a aula e seus componentes didáticos, na concepção do professor José Carlos Libânio. Segundo o autor, a aula é a forma predominante pela qual é organizado o processo de ensino-aprendizagem. É o meio pelo qual o professor transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos durante o seu processo de formação, também experiências de vida, conteúdos específicos para a superação de dificuldades e meios para a construção do seu próprio conhecimento. E, nesse sentido, sendo protagonista da sua formação humano-escolar. O educador utiliza todo o aparato técnico e as habilidades que ele possui para estimular no aluno o interesse pelo saber. Segundo o professor Libânio, a aula é toda a situação didática na qual se põe objetivos, conhecimentos, problemas, desafios, com fins instrutivos e formativos, que incitam as crianças e jovens a aprender. Cada aula é única, pois ela possui seus próprios objetivos e métodos que devem ir de acordo com a necessidade observada no educando. Importante também é que a aula é norteada por uma série de componentes que vão conduzir o processo didático, facilitando tanto o desenvolvimento das atividades educacionais pelo educador, como a compreensão e o entendimento pelos indivíduos em formação. Ela deve ter uma estruturação e organização a fim de que sejam, claro, alcançados os objetivos do ensino. De acordo com Libânio, na organização da aula existem alguns componentes didáticos, que também podem ser chamados de elementos estruturantes. Nós conhecemos os objetivos gerais e específicos, os conteúdos, os métodos e a avaliação. Vamos ver o que ele fala sobre cada um desses componentes. Os objetivos são metas que se deseja alcançar. E para isso, se utiliza de diversos meios para se chegar ao que se espera. Então, os objetivos educacionais expressam propósitos definidos, pois o professor, quando vai ministrar a aula, já vai com os objetivos definidos. Eles têm por finalidade preparar o docente para determinar o que se requer no processo de ensino, isto é, prepará-los para estabelecer quais as metas a serem alcançadas. Eles constituem uma ação intencional e sistemática. Os objetivos são um guia para orientar a prática educativa. E ele classifica os objetivos de acordo com os seus propósitos e abrangência. Se eles são mais amplos, serão denominados de objetivos gerais. Se são destinados a determinados fins com relação aos alunos, são chamados de objetivos específicos. Então, os objetivos gerais exprimem propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino diante das exigências postas pela realidade social e diante do desenvolvimento da personalidade dos alunos. E os objetivos específicos compreendem as intencionalidades específicas para a disciplina, os caminhos traçados para que se possa alcançar o maior entendimento, desenvolvimento de habilidades por parte do aluno, que só se concretizam no decorrer do processo de transmissão e assimilação dos estudos propostos pelas disciplinas de ensino e aprendizagem. Na verdade, eles expressam as expectativas do professor em relação ao que pretende que o aluno desenvolva no processo de ensino e aprendizagem. E os conteúdos? Os conteúdos são constituídos por um conjunto de conhecimentos. Ela é a forma pela qual o professor expõe os saberes de uma disciplina para ser trabalhado por ele e pelos seus alunos. O professor, na sala de aula, se utiliza dos conteúdos para ajudar os alunos a desenvolverem competências e habilidades de observar a realidade, perceber as propriedades e características do objeto de estudo, estabelecer relações entre um conhecimento e outro, adquirir método de raciocínio, capacidade de pensar por si próprios, fazer comparações entre fatos e acontecimentos,
formar conceitos para lidar com eles no dia a dia, de modo que sejam instrumentos mentais para aplicá-los em situações da vida prática, segundo o professor Libânio. Ele ainda destaca que esses conteúdos precisam ser contextualizados, devem ter um significado para o aluno, e o professor é um mediador entre o indivíduo em formação, que é o aluno, e os conhecimentos prévios, que serão trabalhados em cada matéria, ou disciplina, ou componente curricular. E os métodos de ensino são as formas que o professor organiza as suas atividades de ensino e de seus alunos com a finalidade de atingir o objetivo do trabalho docente em relação aos conteúdos específicos que serão aplicados. Os métodos regulam as formas de interação entre o ensino e a aprendizagem. É a maneira que designamos todos os meios, os recursos materiais utilizados pelo professor e pelos alunos para a organização e condução metódica do processo de ensino-aprendizagem. E a avaliação escolar? É uma atividade didática necessária ao trabalho docente, porque deve-se acompanhar o passo a passo do processo de ensino-aprendizagem. E ele diz o seguinte: a avaliação escolar é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuição de notas. Ela cumpre funções pedagógico-didáticas de diagnóstico e controle em relação ao rendimento escolar. E ao falar sobre a avaliação escolar, de acordo com o professor Libânio, ela tem 3 funções: a função pedagógico-didática, a função diagnóstica e a função de controle. A função pedagógico-didática refere-se ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. A função de diagnóstico permite identificar progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que, por sua vez, determinam modificações no processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. E a função de controle se refere aos meios e à frequência das verificações e qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas. Ele conclui dizendo que o entendimento correto da avaliação é considerar a relação mútua entre os aspectos quantitativos e qualitativos, porque o educador deve ter como principal e fundamental compromisso com a sociedade formar alunos que se tornem cidadãos ativos, críticos, reflexivos e participativos na vida social. Então, no processo de ensino-aprendizagem, o educador é a ponte de mediação entre o indivíduo formação e o meio social do qual ele faz parte.